E aí, pessoal, tudo certo? Tudo certo? Mi e Zé por aí com Na área. vocês. Hoje a gente vai continuar o vídeo que a gente postou esses dias. Se você não viu, já vou deixar ele aqui linkado, onde a gente explicou como a gente se conheceu, por que a gente escolheu Malta, como que foi, né? Assistam lá que vocês vão ver tudo que a gente vai ter falado. E hoje a gente vai continuar esse papo. Vamos explicar melhor por que Malta e não outro país, o que a gente fez no Brasil antes de partir. E vamos dar algumas dicas também se você está pensando em ir para Malta ou fazer intercâmbio, tentar a vida em qualquer outro país. Algumas dicas aí que a gente viveu e acha legal passar para vocês. Baseado em nossas experiências, realmente. Então bora lá com a gente. Bora. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre como decidimos por Malta. Por que Malta e não outro destino? E o responsável por isso foi o José. Então ele vai explicar para vocês como que ele tomou essa decisão. Vamos lá, pessoal. Em 2018 eu tinha feito um intercâmbio lá na Irlanda. Fiquei em Dublin mais ou menos uns 3 meses. Voltei, segui minha vida normal. Voltei pro Brasil, né, trabalhando. Só que eu sempre quis voltar para fazer um outro intercâmbio. Quis melhorar meu inglês, sempre quis falar bem, viajar pela Europa, pelo mundo mesmo. Aí eu comecei a pesquisar alguns países. E eu não gosto de frio. Então eu tava pesquisando alguns países menos frios e que seriam mais baratos, que tivessem alguns benefícios que eu gostaria, né? Pesquisei Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido de uma maneira geral. E no final das contas encontrei Malta, que era um país paradisíaco, assim, com um clima bem parecido com o clima do Brasil, quente, que não tinha muita burocracia, só precisava do passaporte para entrar. No final das contas, escolhi isso. Achei bem bacana e surpreendente, assim, porque era muito pequenininho, pouca pessoa ouve falar e me agradou bastante, assim. Morar na praia, né? Seria uma coisa muito boa. E nós tínhamos decidido ir para Malta. Na verdade, sim, a gente estava com uma data na cabeça de que a gente iria agora em 2024, em maio, junho, que é o comecinho ali do verão. Só que o curso que o Zé comprou foi em 2020, né? Então eu comprei o curso no começo da pandemia, mais ou menos, na Black Friday. Então foi basicamente um tiro no escuro. Eu comprei sem saber quando que eu poderia ir, por um valor um pouco mais barato, né? E eu remarquei esse curso umas 5 vezes. E aí, às vezes eu conversava com a minha escola, com a minha agência, né? Ah, beleza, vocês podem marcar o curso um pouquinho mais pra frente e tal. Só que aí eles falaram, José, a gente não consegue mais remarcar o seu curso. Então, a data, o fim da linha foi em novembro de 2023. Eles falaram, você tem que ir até essa data, senão você vai perder o curso. Não dá pra adiar mais. E isso eles falaram pra mim era agosto, mais ou menos, agosto de 2023. E quando a gente recebeu essa mensagem, deu uma impactada, porque na nossa cabeça a gente só ia no próximo ano e tudo mais. Tava meio que certo pra gente ir junto no começo do outro verão ali. E a gente ficou muito em dúvida quando a escola mandou essa mensagem. Sim. E a gente pensou, será que nós vamos mesmo ou não? Porque também nós tínhamos sido promovidos há um mês, mais ou menos. E era algo que a gente queria muito. Então, como que a gente, né, já ia sair do serviço assim, sendo que a gente tinha sido promovido há pouco tempo? Isso pesou muito na nossa decisão. Só que ao mesmo tempo a gente pensava, cara, nós somos jovens, não temos nada a perder, não temos filho, não temos nada que nos prenda aqui no Brasil. Tipo, nunca teria talvez aquele momento perfeito, porque se a gente fosse lá em maio, por exemplo, vai que a gente fosse promovido de novo, ou tivesse mais algum aumento, mais um compromisso que nos prendesse ali. Sempre vai ter alguma coisa. Então, assim, já fica até uma reflexão para vocês de que nós nunca vamos estar 100% preparados para as coisas das nossas vidas, assim, ainda mais para uma mudança de país, para arriscar em outro lugar. Então, esteja preparado, obviamente, pesquise, leve dinheiro, tenha tudo certinho, só que você tem que meter a cara, não tem como ir 100% tudo alinhado. É impossível. E foi isso que aconteceu com a gente. Exatamente. Por mais que você se planeje ao máximo, você pode tentar ser a pessoa mais controladora possível,
Só que, ainda assim, terão muitas outras coisas que fugirão do seu controle. Como esse exemplo que aconteceu comigo. Exato. E, então, agosto de 2023, o primeiro passo que a gente fez, decidimos ir. Falamos, vamos, então, tá fechado. Vamos comprar passagem. E teve a história da Bruna também, né? Da nossa amiga lá. Isso. A Bruna trabalhava com a gente na mesma agência que eu. E eu uma vez conversei com ela sobre fazer intercâmbio. Ela falou, nossa, é meu sonho. Eu falei, nossa, é meu sonho também. Tudo mais, aprender inglês, conhecer outros países. E beleza, a gente conversou sobre isso. Passou um tempo, do nada ela chegou lá na agência e falou que ela ia sair do trabalho porque ela ia fazer um intercâmbio em Dublin. Pediu as contas e surpreendeu todo mundo. E eu falei, tipo assim, cara, a gente conversou esses tempos atrás sobre isso. E ela falou que morria de vontade, mas tinha um pouco de medo. E, cara, ela foi. E aí isso deu um gatilho muito grande na gente, né? Quando ela decidiu e foi. Porque a gente tava se planejando antes dela e ela não tava se planejando e foi primeiro. Então a gente, puta, temos que ir logo. Nossa, ela já foi e a gente tá aqui ainda. Então quando a escola falou isso, a gente ficou, meu Deus, é mesmo, a gente tem que ir. Só que aí pesava esse lado do trabalho, mas decidimos ir. Agosto compramos as passagens, então a gente comprou a passagem 2 meses antes, mais ou menos. Que a gente foi em outubro. Compramos São Paulo, Roma, Malta. E a gente aproveitou uma passagem que a gente tinha. Porque nós íamos passar as férias do nosso trabalho, já estava marcado, em outubro, no Rio de Janeiro. E a nossa passagem da volta era Rio, São Paulo, Campo Grande. Então a gente conciliou ali as datas pra gente descer na conexão, que era em São Paulo, e no outro dia, lá de São Paulo mesmo, a gente partiria pra Malta. Então a gente economizou essa questão. Foi um modo que a gente encontrou pra economizar. Da passagem, porque já estava comprado mesmo pro Rio de Janeiro, então exatamente. A gente utilizou ela. E a gente não despachou bagagem também. Por isso que deu pra gente descer na conexão. A gente levou simplesmente uma mala de mão e uma mochila, cada um. Vida nova, minimalismo. A gente optou por não levar muita coisa mesmo do Brasil. E nesse meio tempo todo foi uma correria, né? Quando a gente falou, não, agora a gente vai, agora nós vamos. Eu saí da minha casa que era alugada, vendi meus móveis, fui morar com a minha irmã. Galera, começou a mudança. Saindo da casa que eu fiquei por 3 anos. Indo atrás do meu sonho, morar fora do país. Que vai dar tudo certo. Daqui a alguns anos eu vou olhar esse vídeo e ver que eu realizei muita coisa fora do país. Consegui vender o carro, inclusive vendi o carro para um cara que trabalhava comigo, assim, então foi tudo ali meio certinho. Pareceu que naquele último mês as coisas se encaixaram e falou, não, agora vocês podem ir. Sim. Foi bem legal. E a gente avisou o nosso trabalho também, né? Um mês antes da gente ir, avisamos lá, falou, ó, a gente vai sair, vamos fazer um intercâmbio, até pra eles se organizarem e encontrarem pessoas pra ficar no nosso lugar, porque a gente achava justo, né? Porque eles tinham promovido a gente recentemente e do nada a gente sair, mas a gente tava indo atrás de um sonho nosso. E tava tudo certo também, né? Porque às vezes a gente ficava com um certo medo de falar, não, a gente foi promovido há um mês, e aí nós vamos sair em 1 mês e meio, como que isso vai pegar pra nossa imagem profissional, sabe? Eu tava pensando sobre isso, mas foi tranquilo, eles entenderam que era um sonho nosso, então tá tudo bem. Beleza, partimos. Exatamente. Pra Malta, saímos de São Paulo no dia 23, né? Dia 23, à noite, E a nossa conexão foi em Roma, então a gente passou pela imigração lá. Então, aproveitando já esse assunto de imigração, vamos dar algumas dicas aqui pra vocês e conversar também, falar que as experiências são únicas, né? Não tem como definir que a imigração num país vai ser de uma forma, no outro país é de outra forma, porque depende de quem vai te atender, depende de você também, o que você tá indo fazer no país, mas esteja preparado, igual a gente falou antes, leve o que eles possam te pedir, porque você vai estar entrando regular no país, você pode ficar em Malta por 3 meses como turista. Não tem porquê eles falarem não se você estiver dentro da legalidade. Exato. E o que eles podem te pedir é seguro viagem. Seguro viagem, carteirinha de vacinação digital pro bichinho, pra febre amarela. Isso. Quanto de euro que você tá levando. E você não precisa levar o euro em mãos ali, né? Até porque é perigoso. Pra sua segurança, né? Então, a gente recomenda você
criar uma conta na Wise, que é um banco global, onde você consegue converter o real para várias outras moedas. Mais de 160 moedas. É um cartão que você pode pedir gratuitamente também, se você abrir a conta através do nosso link, que a gente vai deixar linkado aqui embaixo. E você pode converter em mais de 160 moedas, que nem eu falei. É um cartão bandeirado Visa, nunca falhou com a gente, é realmente muito bom. E as taxas são boas. São muito baixas, são bem boas, assim. A conversão ali é bem justa. E se você baixar através do nosso link, você tem benefícios. Se você adiciona a partir de não sei quanto, você ganha desconto em taxas. Então é vantajoso demais. É a conta que a gente tem e que a gente utiliza. Eu tenho a minha conta, o José tem a conta dele. Vocês podem abrir para aos poucos guardar um dinheirinho ali para os seus próximos sonhos de fazer intercâmbio ou mesmo viajar como turista. Funciona assim. em qualquer país, vai dar certo. Então você já leva uma quantidade de dinheiro ali na conta da Wise. Pode ser mais ou menos um salário mínimo por mês, por pessoa. Olha o salário mínimo do país que você tá indo, né? Isso se você for fazer intercâmbio, né? Se você for como turista, leva o máximo de dinheiro que você puder. E também uma outra coisa que eles podem te pedir é a passagem saindo de Malta, né? Tipo saindo do espaço Schengen, né? 90 dias que você pode ficar ali, então você tem que ter uma passagem dentro desses 90 dias saindo de Malta, porque senão você vai estar ilegal dentro do país. E é saindo desse espaço Schengen, igual o Zé falou. Reino Unido não faz parte desse espaço, então você pode comprar uma passagem para lá. Você pode comprar essa passagem por empresas low cost, que são baratinhas. Ryanair mesmo. Assim. Às vezes você encontra por 15 euros. Então, assim, compra. Se você não sabe quando vai sair do país, né? Se você tá indo, por exemplo, para Malta para tentar a sua vida igual a gente foi. A gente tava indo em busca de emprego, fixar residência mesmo. E a gente acabou comprando passagem de volta pro Brasil. E isso encareceu, né? Porque ida e volta Brasil é mais caro do que só ida Brasil e saída do espaço Schengen de Malta para qualquer outro país. Mas são aprendizados, né? Assim, a gente fez isso, só que aprendemos. E estamos passando a nossa experiência para vocês. Isso. E também tem um site muito legal onde você pode alugar a sua passagem. É bem legal. É um site que foi criado por viajantes, porque são aqueles viajantes que não sabem realmente quanto tempo vão ficar no país, para onde que vai depois. Então chega na imigração, não tem uma coisa certa para apresentar, mas eles podem te pedir. Então esse site você aluga a reserva por 16 euros. Então às vezes, se você não achar nenhuma passagem barata ali pela Ryanair, por exemplo, você pode alugar a passagem nesse site. Ela fica válida por 48 horas, tem código de identificação. Se você entrar no site e jogar seu nome, jogar o destino, vai estar a reserva lá. E você pode imprimir ou apresentar no seu celular a reserva saindo de Malta para um país do Reino Unido, basicamente uma pré-confirmação. Só falta você pagar o restante dessa passagem. Se você quiser, você pode realmente for, comprar. Né? Mas existe essa opção só de alugar por 16 euros. Então, basicamente é isso que eles podem te pedir lá na imigração. Mas dá uma olhadinha no site lá do governo de Malta. O que eu preciso para entrar no país? Porque isso pode mudar, né? Sim. Isso é agora em 2024, janeiro. Então, dê uma olhadinha, vá preparado e não tenha medo da imigração, não fique com aquele frio na barriga, porque se você não tá fazendo nada ilegal, tá tudo certo. E sempre fale a verdade, né? Não tem por que você tentar engambelar o cara, assim, porque com certeza o grupo da imigração é mais esperto que qualquer papinho furado, assim. E agora a gente vai bater um papo sobre planejamento. Sobre como foi a nossa organização financeira, os erros que a gente cometeu e os acertos também. É importante a gente ressaltar que é sempre bom você ter um planejamento financeiro. Principalmente se você não está trabalhando, se não tem nenhuma receita entrando. Porque, querendo ou não, é aquele dinheiro limitado, né? E isso talvez foi um erro que a gente cometeu, né? Nós fizemos um planejamento, assim, simples e tal, mas a gente acabou que não seguiu ele. E coisas acontecem também, né? Imprevistos, assim, você para alugar um apartamento tem que pagar caução, tem que pagar taxa da agência. Então é um dinheiro que saiu assim e a gente ficou, cara, e a gente não conseguiu emprego dentro do tempo que a gente achou que fosse conseguir.
Então, o dinheiro foi indo embora. Exatamente. E você chega um pouco afobado no país, né? Muito animado, querendo conhecer, querendo sair para comer, querendo conhecer a culinária local, e isso vai dinheiro. Então, assim, uma dica é: não fique tão afobado, né? Tão desesperado, assim, em conhecer. Se você tem uma reserva limitada e tá indo em busca de fazer uma nova vida. Porque você vai gastar um dinheiro que às vezes vai fazer muita falta depois. Então, faça um planejamento e siga ele à risca. Pode parecer meio óbvio essa meio dica, clichê, né? Mas é importante falar, mas ressaltar. fixe isso na sua mente e siga para você não se frustrar, não ter que decidir outras coisas da vida porque deu errado ali, por questão financeira. Realmente agir com a razão e não com a emoção, assim. Exatamente. Esse é um ponto bom pra gente falar. E outra coisa, se você tá chegando, talvez assim, principalmente sozinho, você não tem amigos, não conhece quase nenhuma pessoa, é importante você ver no Facebook. Tem vários grupos que você pode conhecer pessoas em várias camadas da sociedade. Camada de salão de beleza, grupo de futebol, grupo de padel, grupo de trabalho, grupo de aluguel. Sim. Tem muito. Então, assim, em qualquer país ou cidade, se você jogar lá no Facebook, brasileiros em Malta, brasileiros em Dublin, sempre vai ter um grupo desse. Acomodações em Malta, futebol em Malta. E são grupos legais, onde as pessoas se ajudam, tiram muitas dúvidas lá. Então, você pesquisa na lupa uma dúvida que você tem, se você vê que tá antiga essa questão, pergunta de novo. Lá vai ter link de grupo do WhatsApp. Os grupos do WhatsApp que eu fazia parte lá em Malta eram muito bons. Eu sempre tinha muita informação que eu às vezes não achava na internet. É verdade. E o pessoal vivenciando falava, não, é assim que funciona, você pode fazer desse jeito. Então, ajuda muito e para conhecer pessoas também. Ajudou a gente, né? Isso, esclarecer bastante coisa. Foi bem bom. Muita coisa eu aprendi nesses grupos do WhatsApp e do Facebook. E agora, por exemplo, se você já tem um inglês intermediário / avançado, o que a gente recomenda super é você ir aplicando para vagas de emprego antes de você chegar em Malta. No LinkedIn tem várias vagas que você pode fazer entrevistas para empregos corporativos, né? Então isso pode encurtar um caminho. Imagina você chegar lá no país com um trabalho, aí é a situação perfeita. Sim, daí vai ser maravilhoso. No LinkedIn vão ter vagas mais do meio corporativo. Lá em Malta tem muita empresa da área do iGaming, que é de apostas online, muitas empresas. Então eles sempre têm vaga aberta e eles têm vaga para quem fala português. Só que você precisa falar inglês também, porque na empresa eles conversam em inglês, treinamento é em inglês. A comunicação interna é com a empresa, então é em inglês. Só com os clientes que você vai falar em português. Mas já vai pesquisando essas vagas, deixa seu LinkedIn redondinho. E um modelo de currículo que eles usam na Europa é o Europass. Então joga no Google lá, Europass, você vai fazer um cadastro no site, preencher suas experiências, tudo em inglês, tá? Então já faz o currículo em inglês e salva o PDF ali e vai aplicando para as vagas no LinkedIn. Tem o InfoJobs, se eu não me engano. Tem outros sites de emprego em Malta. Post-me Jobs, alguma coisa assim. Mas o LinkedIn eles usam bastante e são para vagas corporativas, né? E é sempre bom manter atualizado o seu perfil, porque vários recrutadores podem olhar te achar lá, e te assediar por lá. Assim, falar, oi aí, tudo bem, né? Isso é mais para quem tem inglês, tá? Intermediário avançado. Sim. Porque precisa realmente do inglês. Se você não tem inglês e quer emprego, espera chegar em Malta, né? Vai dando uma olhada em bares, restaurantes, hotéis, que você pode conseguir um emprego. Tá um pouco difícil porque as empresas não estão querendo aplicar a permissão de trabalho para essas vagas, somente empresas maiores, para vagas corporativas e tudo mais, mas você, óbvio, que tem que arriscar, tentar entregar currículo. Se você vai para tentar uma vida nova, você tem que tentar várias coisas mesmo, imprimir seu currículo e sair entregando. Lá. Um ponto importante que a gente gostaria de ressaltar é a possibilidade de intercâmbio sem agência. Sim. Para você ir para Malta, estudar e tudo mais, você não precisa de uma agência intermediando esse serviço. Até porque o processo de cotar cursos nas escolas é algo bem simples. Você vai entrar no site, vai preencher um formulário, vai colocar se quer ou não acomodação, por quanto tempo você vai estudar, e a escola vai mandar o orçamento para você no seu e-mail. É um formulário personalizado, de acordo com aquele seu momento de vida, entendeu?
E você vai, às vezes, receber o orçamento em inglês, mas é só traduzir, jogar lá no Google Tradutor, não tem erro nenhum. Se você colocar no formulário que você não fala inglês, por exemplo, pode mandar em português, que a escola vai te responder, não tem problema nenhum, você vai conseguir se comunicar com a escola. E praticamente todas as escolas de Malta tem algum funcionário que fala português ou fala espanhol. Então é aquele embromation, sabe? Você consegue falar um portunhol, você se vira. Sim, vai dar certo, pode ficar tranquilo. As escolas com certeza estarão de braços abertos para receber você, porque afinal de contas é bom para ela também, ter você como aluno. E eles vão te auxiliar também na questão do visto de estudante. Então às vezes você vai, mas eu quero fazer pela agência de intercâmbio, que eles vão me ajudar com o visto. Fica tranquilo também que a escola, ela sabe o processo do visto de estudante, ela vai te auxiliar nisso. Tem muitas escolas em Malta, nunca ouvi falar que essa escola não presta, não estude lá. As escolas têm perfis de acordo com o que você quer no momento ali. Então, às vezes você quer ficar um mês em Malta, quer aproveitar, tá indo no verão, quer conhecer pessoas, quer ir pra balada... E inglês é uma consequência dessa sua viagem. Então, por exemplo, é melhor você estudar no centro, na região mais movimentada ali, porque vai te atender. E às vezes você quer estudar numa escola mais séria, em que você realmente queira aprender inglês, numa turma menor, queira fazer um MBA depois, algo do tipo assim, então vai ser outra escola que vai te atender. Nas regiões talvez mais afastadas. E às vezes você quer procurar emprego e quer estudar. E a maioria das escolas só funciona de manhã ou de tarde. Então pode conflitar com o seu trabalho e você ter que largar a escola, por exemplo. Tem escola que tem curso à noite. Então você pode escolher essa escola, trabalhar, caso precise, e estudar à noite. Então realmente assim, vai depender do que você tá querendo, de quanto de dinheiro que você tem disponível também, porque algumas escolas são muito caras, outras são mais baratas. Nessas minhas buscas aí, eu mandei e-mail, fiz cotação com muitas escolas, a gente visitou algumas também. Umas 5, 6, a gente foi presencialmente e conversamos, vimos a infraestrutura, foi bem bacana. Diante dessas circunstâncias e experiências que a gente teve visitando as escolas, mandando os e-mails, a gente fez um compilado muito legal. Com algumas dicas, com uma lista de escolas, tem mais de 15 escolas em Malta. E a gente vai deixar o link aqui embaixo, tá por um valor super simbólico esse conteúdo, que vai te ajudar muito e você vai economizar e não vai precisar fechar com a agência, você mesmo vai fechar e tudo mais. E isso vai encurtar os seus caminhos, o seu caminho, e vai te ajudar a economizar tempo e dinheiro. Realmente as informações ali, se eu tivesse visto antes, me ajudariam bastante. E você teria economizado, né? Com certeza, com certeza. Eu escolhi na época a escola, acho que mais barata de Malta, porque a gente tava com pouco recurso financeiro e ela tinha aula à noite. Então, pra mim seria ideal, porque se eu arranjasse um emprego, eu poderia trocar de turno. Só que eu não consegui começar o curso. A gente não pagou de fato. Eu tinha escolhido, mas a gente não pagou. Por quê? A gente foi botar na ponta do lápis a grana que a gente tinha, os gastos que a gente ia ter, e não tava batendo. Porque a gente não tava encontrando emprego, né? Então, de repente, não compensaria comprar o curso, porque a gente iria se descapitalizar. E às vezes não ia ter dinheiro para viver os próximos meses, porque não ia ter emprego. E nisso pesou muito, né? A gente ficou muito em dúvida se comprava o curso ou não, pensou em comprar um curso menor, porque eu não poderia também ficar em Malta. Somente como turista, né? Se passasse os 90 dias. Porque eu tenho que estar estudando em alguma escola lá e aplicar o visto de estudante. O meu visto de turismo já estava para vencer, né? Tipo assim, faltavam 20 e poucos dias. E nisso a gente nessa aflição, porque a gente não queria voltar para o Brasil, queríamos continuar aprendendo inglês, queríamos continuar na Europa. Conseguir um emprego também, posteriormente. E a gente começou a pesquisar. E a gente viu as possibilidades. O que vai dar pra gente fazer? O que não vai dar pra fazer? E o que aconteceu? O que aconteceu? Que a gente continua na Europa, então deu certo, né? Fomos embora de Malta, sim, porque eu não comprei meu curso, porque o nosso tempo de visto de turismo, o meu, estava acabando. O Zé tinha o curso dele, que ele poderia ficar, que ele ia aplicar para visto de estudante, mas eu não.
E a gente não queria se separar, né? Eu ter que voltar pro Brasil, por exemplo. Então, a gente achou uma saída, continuamos na Europa, legais, tá? Não estamos ilegais aqui. Encontramos uma oportunidade. Podemos ficar mais 6 meses legalmente como turista. Não estamos gastando quase nada. Estamos vivendo imersos na cultura e fazendo atividades, vivenciando algo que a gente nunca imaginou. Realmente são experiências que a gente nunca imaginou fosse viver. É muito diferente. Muito mesmo. E o que a gente decidiu, o que a gente tá fazendo, né? Onde que a gente tá? Isso é assunto pro próximo vídeo. Continua. Fica aí o suspense. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!